Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Alguns rostos aqui eu consigo reconhecer desde o meu período em que eu era seminarista aqui e tive o privilégio de, assim como alguns outros vocacionados, serem confirmados para o ministério da palavra e do cuidado. E, pastor Eloy, quero agradecer de coração, tá? A sua esposa também. Olha, por incrível que pareça, o seu nome é bem parecido com o nome da minha esposa. Minha esposa se chama Enói. Olha só, às vezes os nomes se confundem, né? Eu quero agradecer esta rica oportunidade, igreja, porque é um momento realmente de festa, né? Hoje, 74 anos, como é bom fazer festa, né? Como é bom comemorar a vida, e a vida cristã, a vida em comunidade. Isto é indescritível, ainda mais num dia como este, em que vocês passaram esse final de semana todo, concentrados em servir ao Senhor Jesus, declarar o nome dEle, dizer que Deus ama São Miguel Paulista e os transeuntes. Isto é marcante, é um aniversário que Deus realmente quer como igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Trago o abraço da minha igreja amada, Primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos, o qual Deus tem tido a oportunidade de estarmos lá pelo período de 13 anos. Também trago o abraço da minha família. E também trago a saudação das 28 igrejas da nossa, 29 igrejas e 11 congregações da nossa Associação Batista Metropolitana Leste. Os irmãos já conheceram o grupo do Mupan. É um povo maravilhoso. Eu quero estender aqui um abraço a todos eles, porque eu faço parte dessa família Mupan também, e é muito gostoso poder estar aí, indo pelos cidades do estado do nosso São Paulo, pregando o evangelho de um Cristo que morreu, mas ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Eu quero convidar vocês, meus amados, a abrirem a Bíblia de vocês, para nós refletirmos um pouquinho, e no texto de Mateus, capítulo 28, nós estaremos pensando aqui na leitura em que nós vamos fazer agora, sobre a igreja que Deus quer. Assim diz o texto, Mateus 28, versículo 18 a 20, o versículo mais conhecido de todos os irmãos, na maioria. E chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a igreja diz o quê? Amém. É aquilo que nós cremos. Meus amados, esse texto aqui, finalzinho, em que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, e isso, pensar um pouco nesse tema, justamente, algumas semanas após a ressurreição, traz a nós realmente uma inspiração muito grande, pelo fato de que o nosso Cristo, Ele continua vivo, o nosso Cristo, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele deixou para a sua igreja uma tarefa, a missão. Nós chamamos esse texto da grande comissão. A grande comissão em que alguns comentaristas chegam a dizer que aqui estava se cumprindo uma promessa, uma grande promessa que Deus tinha feito a Abraão, porque em ti será bendita todas as famílias da terra. E agora, chegando à plenitude dos tempos, Jesus aparece, e Ele começa a
pregar o evangelho, a convocar aos homens ao arrependimento, quebrando maldições, transformando vidas. Esse Jesus é lindo, o evangelho de Jesus é maravilhoso. E nesse sentido, ele reúne os seus discípulos após vencer a morte. E ele diz para os seus discípulos agora é com vocês, mas eu estarei com vocês. Vocês vão criar grupos de discípulos, vocês vão se tornar a igreja que eu havia dito em Mateus capítulo 16, 18. É esta igreja, a igreja que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Uma igreja vencedora, vencedora do mal, vencedora sobre a maldade, sobre a injustiça. Uma igreja vencedora sobre a morte, no nome daquele que pode todas as coisas. Então, a igreja, ela está revestida de uma maneira toda especial, cheia de autoridade para viver essa transcendência do Cristo e da vida do Cristo ressurreto. E esse texto me dá para mim algumas considerações. Primeiro, algumas considerações sobre a igreja que Deus quer. Está pelo menos em duas palavras que me chamam a atenção. A primeira encontra nesse versículo 19, quando Jesus Cristo diz, ide. É claro que no sentido original está indo, enquanto vocês estiverem indo, né? Nós chamamos isto de um gerúndio. É o estilo da igreja, a igreja que caminha, a igreja que anda, a igreja que é perseguida, a igreja que está em todos os lugares, a igreja que está no supermercado, a igreja que está no pátio de um setor de uma empresa, a igreja que está no escritório, a igreja que sou eu e você. Essa é a igreja de Cristo, enquanto estiver indo, estiver caminhando, andando, ela deve estar ensinando. A palavra que aparece aqui é a palavra didasco, que quer dizer tutor, ser conselheiro, e está colocando na mente das pessoas. O papel da igreja, de acordo com Jesus Cristo, aqui nos ensina que nós precisamos nos envolver tanto com este Cristo, a ponto desse Cristo nos dar capacidade de nós sermos um grupo de pessoas que promova um didasco, a capacidade de cuidar espiritualmente das pessoas, cuidar uns dos outros, ensinar, ao mesmo tempo que ensinar, colocar realmente na mente das pessoas os desígnios de Deus, o plano da salvação do Senhor. Outra palavra que me chama a atenção é a palavra matetel. Nesse mesmo versículo 20, ele não diz mais ensinai, ele não diz mais didasque, ele simplesmente diz, vocês vão agora viver um estilo de vida que vocês vão acabar treinando essas pessoas que andam com você através do exemplo. Isso me chama muito a atenção, porque Jesus Cristo, nesse texto, ele trabalha muito a questão, ele fica muito preocupado ao dirigir para os seus discípulos a palavra ensino. É um legado, Jesus está passando um grande legado para que a igreja pudesse reproduzir e não esquecer de forma alguma que o seu maior objetivo, a sua maior missão, não é somente lembrar da obra de Jesus, dos seus milagres, das suas palavras, mas ensinar tudo aquilo que ele, Jesus, tinha dito. Então veja que tudo aquilo que Jesus Cristo fez foi para transformar no ensino, foi para transformar em uma capacidade de trazer ao ser humano a compreensão da sua coexistência na relação humana com Deus e com o seu próximo. Esse texto me chama a atenção nesse sentido, porque Jesus ensinou muitas coisas. A vida de Jesus foi um grande exemplo. Jesus, o mestre dos mestres. Jesus, por exemplo, nesse texto, quando ele diz para os seus discípulos, e aí você vai ver o desenrolar de Mateus 28, em todas as epístolas de Paulo, em todas as cartas, em todo o movimento da igreja, em Atos dos Apóstolos, os ensinos de Jesus, como eles começavam a ser transmitidos oralmente e, ao mesmo tempo, havia esse didasco, esse conselho de colocar na mente das pessoas, e, ao mesmo tempo, havia uma forma de ensino do treinamento pelo exemplo. E a igreja se fortalecia.
E a igreja crescia. Eles perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, de casa em casa. E havia temor e tremor, e Deus fazia a obra acontecer de uma maneira extraordinária, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. Esse texto nos chama a atenção sobre alguns ensinos que eu quero compartilhar com os irmãos, que nós, como igreja, precisamos compreender que Deus quer para a sua igreja em todos os tempos e em todas as épocas. É claro que o Evangelho compreende muito mais ensinos, mas de todos esses ensinos, dos quais Jesus pediu para que nós pudéssemos reproduzir, eu destaco pelo menos 3. E o primeiro é uma igreja que seja perseverante na oração. A igreja que Deus quer é uma igreja da oração. E por que nós precisamos pensar nisso? Porque a oração é o meio mais íntimo que o ser humano pode ter com o seu Deus. Depois que você descobre esse novo nascimento, depois que Deus gera em você a vida dele, o segundo passo é você ouvir a voz de Deus, porque o evangelho é o relacionamento de Deus e o homem. Porque o homem sozinho não pode ir a Deus, se não for por meio de Jesus, o mediador. Jesus me media não somente entre Deus e o homem, mas Jesus me media entre eu e o meu próximo, porque sem o amor de Cristo, sem a presença de Cristo, sem a bondade de Cristo, sem a misericórdia de Cristo, sem a graça que envolve o coração, eu não posso me relacionar com você. Eu não tenho um amor próprio, no meu amor próprio eu não consigo nem me amar. No meu amor próprio, eu me denuncio, mas no amor de Jesus, por causa de Jesus ser o meu mediador, eu consigo amar você. E esse texto nos diz de uma maneira muito clara, que a oração, Deus quer que sejamos perseverantes na oração. Meus amados, 74 anos, eu tenho certeza que tem sido 74 anos de oração. Toda igreja tem aquele homem de oração, aquela mulher de oração. Toda igreja tem alguém que está ali buscando uma intimidade que vai além da própria compreensão daquilo que se dá a respeito quando se trata de oração. Oração. E esse texto fala de uma maneira muito clara. Sabe por quê, meus queridos? A oração tira-nos do comodismo, além de ser a maior intimidade que o ser humano pode ter com Deus. A oração nos tira do comodismo. Quando eu penso em oração e vejo as orações sendo feitas por Jesus, porque o ministério de Jesus sempre era precedido pela oração. Jesus orava, depois Jesus fazia milagres. Jesus orava, depois trazia uma palavra do céu que arrebentava as portas do inferno, curava a vida. Jesus orava. Depois que Jesus orava, ele colocava a mão sobre os enfermos eram curados. Jesus orava. E só a sua presença mudava a estrutura de todas as coisas. É interessante isto. E quando nós olhamos ali, a maneira como Jesus orava, nós devemos fazer uma pergunta para os dias de hoje. O que é que está acontecendo com as nossas orações? As nossas orações têm sido iguais às orações de Jesus, já que o legado que eu estou recebendo, como igreja de Jesus, como povo de Jesus, que deve ensinar e transmitir por exemplo e por ensino aquilo que Jesus ensinou, a pergunta é: o que é que está acontecendo com as orações dos nossos dias? Muitos de nós, as nossas orações têm sido mais um ritual de petição do que um lugar de reconciliação. Dificilmente você consegue ouvir uma oração que não tem uma petição. Dificilmente você consegue ouvir uma oração onde não tem uma concorrência, em que as coisas que devem ser tratadas não são aquelas que estão pendentes na minha alma, mas as coisas que devem ser tratadas são aquilo que está linkado aos meus desejos e às minhas necessidades prioritárias. A pergunta é: o que está acontecendo com as nossas orações? Eu posso até dizer para você que está tudo bem a gente orar por uma oração simples, uma oração do bem-estar, uma oração das bênçãos, uma oração do livramento.
Mas eu quero dizer para você que esse tipo de oração está completamente mutilada do princípio da oração original de Jesus. Se é que temos que seguir os passos de Jesus, se é que temos que viver como Jesus viveu, se é que temos que transmitir os ensinos de Jesus, a apreensão desse ensino, então se dá também na maneira como eu me relaciono com o meu Deus vivo, Deus de Israel, Deus da igreja. E a questão é, está tudo muito bem, mas uma oração que é manipulada somente em focar nas bênçãos, uma oração que está manipulada somente em focar somente em pedidos de livramento, em pedidos de segurança, é uma oração amputada do seu propósito original, é uma oração paganizada. Em outras palavras, na época de Jesus, os pagãos também oravam assim, oravam por proteção, oravam pela colheita, oravam pelo livramento, oravam da mesma forma, oravam das mesmas formas, como eu posso dizer, semelhante à oração de muitos hoje. Mas esse texto aqui, quando nós olhamos, esse texto, para mim, ele é tão significativo, porque ali Jesus resume tudo aquilo que ele fez em poucas palavras. E os discípulos, até aquela altura, já sabiam, já viu o suor de Jesus se transformar em sangue, já viu Jesus nos seus momentos mais íntimos e até nos momentos da transfiguração pela oração. Viu como Jesus lidava, por meio da oração, as questões mais difíceis de sua vida. Aí aqui a pergunta é, pelo menos o pensamento aqui é, que esse evangelho, ele inaugura um relacionamento eterno, ou seja, um relacionamento que jamais termina com os seus filhos, e isso se dá pelo prazer da oração. É importante pensar nisso porque existem pessoas que oram por obrigação, existem pessoas que oram por uma certa consciência pesada, mas se você perguntar e você somente olhar para você mesmo, nem todas as vezes você tem vontade de orar. Nem todas as vezes você está estimulado a fazer uma oração, principalmente uma oração que não tenha petição. E daí eu olho para esse texto e a palavra de Deus, pelo menos Deus, nos faz entender aqui que Jesus Cristo, Ele nos leva a fazer uma oração não semelhante àquela oração do paganismo. Jesus Cristo não quer uma oração, pelo menos Deus não quer uma oração que se faça nos dias de hoje, como a oração da avareza, a oração do gênio da lâmpada mágica. Não mais que você esfrega a sua mão por 3 vezes, mas ao contrário. É aquele tipo de oração que as pessoas vão lá em algum lugar, depositam uma oferta e diz o seguinte: pois bem, Senhor Deus, agora toma lá da cá, já fiz minha parte, agora cumpra a sua. Essa não é a oração que Deus e que Jesus Cristo ensinou, em nenhum momento, em nenhum lugar. O que muitas vezes nos chama a atenção é que a oração vai para muito mais além da nossa capacidade de compreensão. E isto que muitas vezes traz para nós um certo medo. Quanto à igreja de Jesus, se nós quisermos triunfar sobre o mal, se quisermos sentir a presença de Deus todos os dias, porque eu sei que em cada um de nós, em tempos em nossas vidas, nós temos aí um período de baixa espiritual, e somente pelo poder da misericórdia que Deus deu, através da oração, podemos, como igreja, vencer as dificuldades. Eu, particularmente, posso dizer que a oração foi a maior experiência da minha vida durante a pandemia. Quando todo mundo estava preocupado, apavorado, quando todo mundo não sabia o que fazer, para onde ir, as pessoas perguntavam para mim: pastor, e agora o que nós vamos fazer? Igreja fechada, não há mais o que fazer, e as receitas da igreja, como a igreja vai manter os seus compromissos? A resposta era: irmãos, vamos orar. É agora que vamos saber, de fato e de verdade, algo que a gente já tinha como certeiro pela sua palavra, que Deus jamais falaria pela oração. E foi pela oração que milagres aconteceram. E é pela oração que nós sabemos que estabelecemos um vínculo de intimidade com Deus. E eu vou ser muito incisivo aqui, você não vai gostar do que eu vou falar agora. Mas eu vou dizer para você, meus queridos, como igreja, nós sabemos que somos completamente afetados pelo inferno. Nos ataca todos os dias, sem parar. Em todo momento, o inimigo, circunstância, ou até nós mesmos queremos tirar-nos do lugar de oração.
E por causa disso, meus queridos, muitos de nós nos adoecemos espiritualmente. Uma igreja que não ora é uma igreja doente. Uma igreja que não valoriza o momento da oração é uma igreja que está fadada a ser uma igreja sem poder, uma igreja fraca, de mãos e pernas atrofiadas. Porque é pela oração que nós podemos dizer: hoje Deus falou comigo. É pela oração. Deus fala conosco através da sua palavra, mas é pela oração que nós sabemos que estamos tendo intimidade com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Uma fé religiosa, uma fé cristã que não tem oração, acontece somente um monólogo. No primeiro dia Deus fala com você, você não responde. No segundo dia Deus te dá um cutucão, você está ali fingindo que não é com você. No terceiro, quarto dia, você está tão preocupado com as coisas que se transformaram num redemoinho em tua cabeça, mexendo com as suas emoções, que mesmo que Deus gritasse o seu nome, você não ouviria. Daqui a algum tempo, você não está ouvindo mais a voz de Deus. E o próprio Deus vai estar falando com outra pessoa. Por isso que a própria palavra de Deus nos fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A igreja precisa ter essa sede. A igreja precisa ter esse movimento de oração. Não para criar um certo aspecto místico, porque alguma coisa vai acontecer. Não, porque o cristão não vive sem oração. Em outras palavras, meus queridos, até Deus, sendo Deus, presta atenção, até Deus, sendo Deus, quando decidiu ser homem, Ele não deixou de orar. E por que nós, muitas vezes, desanimamos na oração? Porque muitas vezes deixamos de orar, e aí, quando nós deixamos de orar, o mal avança, pelo menos sobre as áreas do nosso coração, sobre as áreas da nossa emoção. Crente que ora, tem fé equilibrada. Crente que ora, tem emoções equilibradas. Igreja que ora, tem vida cristã equilibrada, fortalecida, porque sabe que está debaixo da mão daquele que pode todas as coisas. Eu não sei o que pode acontecer se você continuar e despertar para uma vida de oração, mas eu sei de uma coisa: você está no caminho certo, se você, enquanto igreja, decidir orar mais e reclamar menos. Orar mais pelas deficiências da igreja local, porque toda igreja, pequena, grande, média, tem suas deficiências, tem os seus problemas diários. E quando nós substituímos e falamos: Senhor, eu coloco a vida desse ministério em suas mãos. Senhor, eu coloco as necessidades e as pendências da tua igreja debaixo do teu trono, da tua graça, para que o Senhor libere favor, graça, cura e direção. Quando você chega e como um dependente de Deus, nossa, como é difícil, pastor, como é difícil o nosso lado, em que nós precisamos chegar assim diante da presença de Deus e falar: Senhor, hoje eu não tenho nada, eu estou acabado, estou destruído, eu estou com problemas, eu estou com as minhas emoções destruídas, mas meu Deus, me dá força, me dá capacidade, me dá misericórdia, porque o Senhor me colocou para dirigir o teu povo, e eu não tenho nada para o teu povo, e agora, Senhor, e de repente, Deus dá graça. Ah, meus queridos, oração, a igreja não pode viver sem oração. Mas pense comigo, meu querido, pense comigo, se além daquelas orações que geralmente ou comumente fazemos, que é a oração sobre conforto, se nós deixássemos ela um pouquinho de lado e pensássemos um pouquinho sobre a oração que Deus quer que façamos. Suponhamos que nesse momento que estou falando com você, Deus quer que você deseje insistentemente que você faça uma oração de quebrantamento. Aí já parece que a oração já muda de tom. Parece que estamos saindo de um território que é comumente conhecido por nós. Quando nós começamos a descobrir que pela palavra de Deus, Deus deseja que as nossas orações sejam uma oração de quebrantamento, as coisas começam a mudar de tom. Porque eu não estou mais na minha zona de conforto. Se a oração de Cristo e se a oração que a Bíblia nos ensina a fazer não é somente aquela que fala: meu Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas seja também aquela do publicano,
que chega diante do altar de Deus e começa a bater no peito, dizendo: Senhor, eu sou terrivelmente pecador, não mereço a tua graça. De repente, essa oração fosse uma oração de entrega, uma oração que levasse você a sair das suas comodidades espirituais, do seu dia a dia, da sua rotina, e você colocasse o seu joelho no chão e falasse assim: Senhor, eu não vou sair dessa posição enquanto o Senhor não me tirar dessa zona de conforto. A resposta que alguém me disse quando eu perguntei isso para essa pessoa é o seguinte: eu vou ser sincera com você, pastor, eu não vou fazer essa oração não, porque vai que eu fique deprimido depois com tudo que vier, porque vai que o meu céu mude de tom, de cor, e coisas que eu não queria que acontecesse, começasse a acontecer e eu não gostasse. Pois é, meus irmãos, a oração nos leva para campos perigosos, porque ela confronta o nosso ego, ela confronta o nosso eu. Quando nós chegamos e descobrimos que de repente Deus queria que nós fizéssemos uma oração que dissesse: Senhor, sonda-me. A oração do Salmo 139. Sonda-me. Eu ia falar cara, desculpa, tá? Cara, que isso? Mas me perdoe, não vou falar isso não, tá bom? Mas imagine que absurdo talvez você esteja fazendo se você chegar e falar: Senhor, sonda o meu coração, rasga tudo, bota para fora. O grande problema aí não é Deus sondar o seu coração, o grande problema aí é Deus mostrar para você o que está no seu coração o tempo todo, e você descobrir que Ele nunca esteve lá, nem sequer por um minuto. Aí essa é a questão, porque oração também é ser tratado. A oração, isso pode ser muito perigoso. É tão perigoso quanto pilotar uma moto a 120 quilômetros num dia de chuva durante a noite. Essa é a questão. Os discípulos sabiam disso. Os discípulos sabiam: Senhor, o pessoal estão me perseguindo, mas seja feita a tua vontade. Senhor, se eles me pegarem, vão me matar, vão matar minha esposa, vão matar meus filhos, vão jogar para o leão, mas seja feita a tua vontade. Eu, quando tinha 6 anos de idade, eu aprendi, minha mãe me ensinou a orar. A primeira oração que aprendi é aquela oração que toda criança aprende, né? O Pai Nosso. E eu tinha medo do Pai Nosso, eu tinha medo danado do Pai Nosso, principalmente da parte que falava: livra-me do mal. Acho que naquela tradução que eu tinha lido na época, estava escrito: livra-me do maligno. Aí eu falava: uau, isso quer dizer que se eu orar, alguém vai me pegar? Eu era pequeno. Um mal, um maligno, Satanás, demônios, coisas ruins. E aí eu tinha que orar aquilo. Eu me lembro que quando chegava aquela parte, eu falava: meu Deus, lá vem aquela parte. Eu não quero passar por isso. Ai, meu Deus. Mas o tempo foi passando, fui crescendo. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer um pouco a palavra. Muita coisa não mudou não, irmão. Agora eu tenho medo daquela parte que fala: perdoe as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles que têm me devido. Aí eu descobri que a parte mais perigosa não é se o Satanás vai te pegar, é se você será capaz de perdoar quem te ofendeu, porque isso vai te colocar no tribunal de Deus. Às vezes, meu querido, Satanás, como aconteceu com Jó, pode me pegar. Pode, se Deus permitir, porque a Bíblia diz que o inimigo não nos toca, mas vai que você dá uma brecha aqui, vai que pelo desígnio de Deus, Deus permite. O inimigo pode. E aí o inimigo vem e te toca alguém de sua família. Mas ele não pode tocar a tua fé, porque você está em comunhão com Deus e com o teu próximo. Uma igreja que ora, ela sabe que o vínculo da comunhão é tão importante quanto a oração. Porque se eu não estiver em comunhão, não tem oração. Se eu não estiver bem com meu irmão, eu não tenho oração. Então, uma igreja que ora também é uma igreja que sabe se tratar. Por isso que Deus quer que uma igreja ore persistentemente. E às vezes eu ainda tenho até medo, até hoje, dessa questão. Perdoe as minhas ofensas assim como eu perdoo aqueles que me têm me ofendido. É um desafio para muito, né? Mas não tem jeito.
Então, o grande maior temor de Deus é me afastar de Deus, da oração, a ponto do meu coração voltar a ser um coração ímpio, perverso e mau, a ponto de eu desejar para o meu inimigo aquilo que ele deseja para mim. A ponto de eu desejar vingança, a ponto de eu desejar perseguição ou até a morte dele. E isso vai me complicar diante da presença de Deus. Então, a oração, meus queridos, que Deus quer que nós façamos, não é aquela oração do utilitarista, do conforto, do toma lá da cá, daquele que me diz: ah, Jesus, me dá 2 quilos de fé, me dá 3 metros de saúde, me dá 10 quilos aí de alguma coisa, de livramento. Não, mas é a oração que muitas vezes nos leva para um quebrantamento. Outra lição que esse texto me indica, quando se trata sobre ensinando todas as coisas que eu vos ensinado, nos traz na perspectiva histórica de Jesus para os dias de hoje e para a sua igreja, é que a igreja que Deus quer é uma igreja perseverante no discipulado. Uma igreja perseverante no discipulado. Discipulado não é a obediência às doutrinas, cumprimentos de rituais, ou alguma coisa nesse sentido. Até porque os fariseus faziam isto e acabou terminando numa experiência de profundidade, de rasa. Ou seja, eles tinham uma grande profundidade no conhecimento, mas era raso em relação a Deus. Jesus certamente disse, não só para os fariseus, mas também disse para os saduceus: errais, porque vocês não conheceis nem a Escritura e nem o dom de Deus, o poder de Deus. A espiritualidade rasa. Isso me leva a pensar exatamente isso, porque o centro das relações de uma vida, de uma igreja, deve ser Jesus, e nada além mais de Jesus. Porque se nós utilizarmos outros critérios, e trabalharmos e fazermos algumas negociações, e fazermos alguns conchavos, nós podemos também pagar o preço de termos uma espiritualidade profundamente rasa. Isso eu digo, meus queridos, porque há muitas pessoas que são ótimos GPS religiosos, mas péssimos condutores de suas vidas. E aqui esse texto me ajuda a entender que uma igreja com profundidade rasa é aquela que explica Jesus, é aquela que ensina Jesus, é aquela que fala de Jesus, mas continua sem Jesus. É aquela que o centro de todo tipo de relação é qualquer coisa ou qualquer pessoa, que se faça em nome de Jesus, menos o próprio Jesus. É uma igreja que Jesus nem sequer passa por perto. Na verdade, é uma igreja que no dia da celebração está todo mundo presente, menos o celebrado. E isso me leva a entender que uma igreja sem discipulado é uma igreja do Jesus desconhecido. É um Jesus que fica do lado da porta de fora. Lá de fora da porta. É a igreja de Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, você já sabe. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. É uma igreja que Jesus bate, mas não entra. É ouvido, alguém está batendo lá fora. Ah, é Jesus. Ah, não, deixa ele lá, porque ele vai atrapalhar algumas coisas aqui. É uma igreja também de Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. É uma igreja que louva a Deus com os lábios, mas o coração está longe. E o método ritual de relacionamento é completamente humano. Celebração humana. E esse é o perigo, grande perigo, porque discipulado é ser chamado para ser como Jesus. A igreja de Cristo é cristocêntrica. A pregação da igreja de Cristo é cristocêntrica. O relacionamento dos membros que são ovelhas de Cristo é cristocêntrico. Jesus é o centro das minhas relações. E isso deve me chamar a atenção, porque quando o apóstolo Paulo disse para os membros da igreja, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2:15, ele diz de uma maneira muito clara, que por eles estarem vivendo tão impregnadamente com Cristo,
eles exalavam um bom perfume que Deus se agradava. Nós sabemos que existe um símbolo muito forte nessas palavras, mas só o fato de saber que os cristãos, quando estão unidos, quando aquela oração de Jesus, lá em João 11, aliás, em João 15, quando ele começa a dizer que para que eles sejam unidos, Pai, que eles sejam únicos, isso redundou na fala do próprio apóstolo Paulo, em que nós somos o perfume agradável de Deus. Quando Cristo é o centro das minhas ações, quando há motivação, quando alguém perguntar para você por que você está indo ao culto, por que você está lendo a Bíblia, por que você está há 74 anos indo na mesma igreja, a resposta é a minha causa e o porquê é Cristo. Jesus é o motivo das minhas saídas, das minhas designações, dos meus desejos, dos meus impulsos. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim. E isso faz uma grande diferença, porque esse Jesus, ele produz essa impregnação, que sem palavras já destaca a pessoa. É muito fácil destacar um cristão entre os crentes. O seu comportamento, a sua atitude, a sua ética, seu modus de vida, destaca e é diferente. Isso faz uma grande diferença. Isso nos chama a atenção. Meus queridos, a pergunta que eu quero deixar aqui para você, quando se fala de discipulado, é exatamente isso. Quando você terminar a sua carreira cristã e cruzar a sua linha de chegada, o que você espera quando for prestar conta a Deus? Porque, meus queridos, quando nós terminarmos a nossa carreira cristã, ou quando tudo se tornar conclusivo na história, e a igreja se apresentar diante de Deus, Deus não vai perguntar para você quantas pessoas você evangelizou, batizou, quantas vezes você foi à igreja, ou quantas vezes você leu a Bíblia, ou não foi ao culto, ou alguma coisa nesse sentido. Deus vai perguntar para você, aliás, Deus não vai perguntar para você, Deus só vai querer saber de uma coisa, que quando você cruzar a linha de chegada, você vai estar parecido com Cristo. Essa é a diferença. É isso que deve nos chamar a atenção. Porque a própria Bíblia diz que duas coisas podem acontecer com você, e uma delas eu não quero que nunca aconteça nem comigo, nem com você. Que quando nós chegarmos no dia conclusivo e a linha de chegada for cruzada, e nós estivermos do outro lado, poderá acontecer algo terrível, como vai acontecer, que já foi predito por Jesus, para muitas pessoas que não têm o discipulado em suas vidas. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome, Senhor, nós não fizemos curas e maravilhas, não profetizamos, e Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, apartai-vos de mim porque vocês praticam a iniquidade. Mas tem outro que eu desejo que todos nós tenhamos, quando cruzarmos a linha de chegada, que é o que está escrito em 1 João capítulo 3:20. Em 1 João capítulo 3:20, o próprio apóstolo diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Quando cruzarmos a linha de chegada, nós devemos estar parecidos com Cristo, completamente. Porque o próprio apóstolo Paulo diz de uma maneira muito clara que em nós está sendo construído a estatura do varão perfeito de Deus. Cada dia, Cristo deve ser construído na igreja do próprio Cristo. Nós somos convidados, meus amados, a transpirar Jesus. Nós somos convidados, e esse é o maior desafio incansável, a maior meta, o maior projeto audacioso de uma igreja. Não é construir uma catedral, não é dar 3 voltas, 5 voltas ao mundo. O maior projeto de uma igreja é ser parecido com Jesus. E nosso apelo deve ser esse: Pai, me torne mais parecido com teu Filho Jesus. Por último, a igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer é uma igreja perseverante na busca da paz e misericórdia e compaixão. Paz, misericórdia e compaixão. Eu vejo nesta grande comissão
Jesus reúne e disse: olha, vocês viram o amor, o verbo se fez carne. Poeticamente poderíamos dizer, né, que o amor se fez carne. E ele trouxe compaixão, ele trouxe paz, ele trouxe misericórdia. Eu já aprendi essa frase, você já deve ter ouvido, mas eu vou falar aqui porque para mim ainda continua sendo uma novidade, mesmo que já muitas vezes ser ouvida. A expressão de tudo isso vem da graça. E graça é ganhar o que não merecemos. Misericórdia é não ganhar o que merecemos. Graça é ganhar o que não merecemos. E misericórdia é não ganhar o que merecemos. E o resultado de tudo isso é produzir a paz em nossos corações. É a paz em nossos corações. Esse é o resultado. Porque a manifestação dessa paz em nossos corações vem pelo mérito de Cristo sobre o meu demérito. E o meu demérito no demérito de Cristo. Aliás, e o meu demérito no mérito de Cristo. Eu não merecia. Eu não tinha mérito. Mas Cristo deu o seu mérito por mim. E isso muda a história completamente. De como, na minha performance de vida, eu devo me relacionar com o próximo. Relacionamento de graça, paz, misericórdia. O retrato de uma igreja que Deus quer está no compartilhamento das ações da graça, que vai resultar paz, misericórdia e compaixão. E isso deve ser refletido no seio da sua igreja. Uma igreja de Cristo não tem essa, eu não vou com a cara dele. Até porque é impossível você ir com a cara de alguém, né? Essa expressão é meio estranha. Como é que eu vou ir com a cara de alguém, se eu tenho a minha? Mas na igreja de Cristo não é aquele negócio, eu não gosto dele. Recentemente, eu me deparei com um membro da minha igreja que decidiu sair da igreja porque não gosta de algumas pessoas que congregam lá. É isso daí. Aí eu perguntei, preocupado, como todo pastor, preocupado, é óbvio. Falou de relacionamento e comunhão, isso pega em cima do pastor, na alma do pastor. O pastor perguntou: mas meu irmão, faltou amor por parte destas pessoas com relação ao irmão? Ele: não. Faltou ética? Não. Faltou testemunho? Modo de vida particular, você ficou sabendo de alguma coisa e você preferiu não comentar e de repente você quer se imiscuir, sair do rebanho, da comunhão, porque isso você se sente envergonhado por aquilo que ele fez? Não. Está faltando nos dias de hoje, meus queridos, nós temos mais compaixão, graça e amor. Se eu fico imaginando como eu vou chegar ao céu, sabendo que esse irmão vai estar lá também. Ou seja, eu prefiro, se aqui é a antessala do céu, nós temos o costume de chamar, né? Tem uma fala poética sobre igreja, que a igreja é uma antessala do céu, e eu gosto também, é um pedacinho do céu, presença de Deus. Jesus está aqui, amém, irmãos? É um pedaço do céu. Jesus habita no meio dos louvores, cada louvor maravilhoso aqui, me enche meu coração. Minha oração é que a minha igreja chegue esse naipe aí, viu? Em nome de Jesus. Deus habita no meio dos louvores, mas eu estou ali sentado encrunhado, porque eu não gosto, ou eu não gosto de quem está ali. Mas aqui é a antessala do céu. Aqui é a antessala do céu. Eu estou na presença de Deus em comunidade. Mas não, filho de Caim mesmo. Só alguém que ainda não passou pela experiência da graça, não sentiu a graça de Cristo, o mérito de Jesus sobre o meu demérito. Só para quem não realmente olhou para Jesus na cruz e não conseguiu ver o meu irmão.
Quando nós falamos, meus queridos, sobre a busca da paz em misericórdia e compaixão, nós sabemos que esse texto está voltado para a comunidade da igreja local. Porque tudo começa aqui. Porque se nós formos levar algo para alguém lá fora que não tem aqui dentro, infelizmente a palavra mais feia é essa: somos filhos do diabo, porque nós estamos fazendo uma propaganda enganosa, um fake news. E aí a coisa fica feia. Porque se eu sou alguma coisa dentro do meu recinto, sou outra lá fora, se eu sou alguma coisa lá fora e sou totalmente diferente aqui dentro da igreja, e esse espírito de anfíbio vai ali camuflando as multifacetas da minha personalidade, é porque eu não estou na graça, na compaixão e na misericórdia. Eu oro por gente assim porque elas são infelizes. Elas estão enganadas, criaram o seu próprio Cristo, que um Cristo não conhece. E aqui eu vejo, meus queridos, esse texto me falando o seguinte: nós estamos em missão de paz. Jesus, ele disse: ide e levar a paz, porque Cristo é paz. Jesus, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. O apóstolo Paulo chama o evangelho da paz. Então eu não posso ter conflito com meu irmão, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que pedir um quebrantamento, voltando para as orações perigosas, eu tenho que pedir para nascer de novo, eu tenho que dar um jeito, nem que seja tomar vergonha na cara, abrir mão do meu ego, e tenho que fazer reconciliação com meu irmão. A igreja que vive na busca dessa paz, dessa graça, dessa misericórdia, é uma igreja que vive o amor. E um amor que não é nosso, é um amor que é de Jesus. E por isso eu tenho que estar em Jesus, porque se eu não estiver em Jesus, eu não tenho amor. A verdade é que muitos de nós nos reunimos, não nós aqui, mas a maioria, falando no celeiro evangélico em geral, podemos correr o risco de estar buscando Jesus, tipo assim, um SOS Jesus. Eu estou buscando a Jesus, mas não estou buscando a sua graça e a sua misericórdia. Eu estou buscando Jesus porque eu estou sem dinheiro. Jesus, estou te buscando porque eu estou sem dinheiro, o Senhor vai me dar dinheiro. Jesus, eu estou te buscando porque, eu estou enfermo, por isso que eu estou buscando Jesus. Eu estou buscando Jesus porque eu preciso passar no concurso. Então, meu Deus, me dá um pouquinho aí de sabedoria, me ajuda aí. Eu estou buscando Jesus porque, não sei, se Ele me der aquilo que eu estou pedindo, aquelas campanhas silenciosas que eu estou fazendo, porque sempre no meio da nossa igreja batista sempre tem alguém que faz campanha, né? Então eu estou ali fazendo, buscando as misericórdias, porque eu preciso que Deus faça isso, me dê aquilo, porque se Jesus me der isso, me dê aquilo, eu vou ser um homem feliz, eu vou ser uma mulher realizada. Mas a verdade que está tudo isso, meus queridos, é o seguinte, que quando eu busco Jesus, por causa das coisas, em mim há paixões humanas. Mas quando eu busco Jesus como Senhor, o Cristo de Paulo vive em mim. Então, meus amados, quando Jesus vive em mim, eu sou habilitado para amar e sentir o que Jesus sente. Graça, compaixão e misericórdia. E é isso que faz sermos o que somos no Senhor. É isso que faz com que impregne em mim a presença de Cristo, que torna o cheiro agradável e suave diante do Senhor. É isso que faz com que eu me envolva na multiplicação dos peixes espirituais, em que Jesus olha para os seus discípulos e fala: dai vós a eles de comer. Que lindo, né? Chegar ao status em que nós nem percebemos que em nós existe algo de Jesus para compartilhar. E as pessoas, nutrindo da presença de um cristão que ora, nutrindo da presença de um cristão que as pessoas sentem Jesus na vida dela,
E aí é nutrido por uma pessoa que ama de verdade, que ama com o amor de Deus. Não ama porque é interesse, não é um toma lá da cá. Não é um amor comercializado. Você só tem valor enquanto você oferece alguma coisa para mim. Não, você tem valor por você não ter valor. E se você tiver valor, não muda o valor que você tem. Porque você é importante para Deus, então você é importante para mim também. Isso faz a diferença. Porque isso é a igreja que Deus deseja que sejamos todos os dias e busquemos todos os dias. Então, meus queridos, eu me lembro quando Paulo disse em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, como igreja, já entendemos, Deus quer que nós sejamos uma igreja assim. A igreja da grande comissão é uma igreja perseverante na oração. A igreja da grande comissão é uma igreja perseverante no discipulado. A igreja da grande comissão é também uma igreja que vive na busca constante, contínua, incansável da paz, misericórdia e compaixão. É uma igreja abençoada, é a igreja de Jesus. Deus abençoe sua vida. Que mais outros 74 anos resplandeçam e que cada um de nós, como igreja de Cristo, e esta em especial, em nome de Jesus, seja o bom cheiro, o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua vida. Estamos já chegando ao final desse culto, mas ainda vamos adorar Deus.